E amém. Nós estamos aí já essa é a segunda mensagem da série que estamos ministrando, e a mensagem tem como tema o Redentor. Nós vimos na semana passada sobre a necessidade do Redentor, e para compreender a necessidade do Redentor é importante conhecer a causa ou a raiz que levou a essa necessidade. E nós vimos na semana passada que a causa foram 3 atitudes de Adão e Eva lá no jardim. Eles estavam no jardim, no lugar perfeito, não tinha problema nenhum, até que entrou uma terceira personagem na história. Na verdade, uma quarta personagem, porque eles estavam lá, os dois e Deus. Aí entrou um quarto. E esse veio para bagunçar tudo o jardim. Então, nós entendemos que as atitudes de Adão e Eva é que levaram a ter a necessidade de um Redentor, porque Deus criou o homem perfeito, mas criou também com livre-arbítrio. Ele poderia escolher entre o bem e o mal. Ele escolheu o mal. Mas antes de escolher o mal, ele tomou 3 atitudes, que eu quero só brevemente falar sobre as atitudes de Adão e Eva no jardim. A primeira atitude foi dar ouvido à serpente. Essa foi a primeira atitude que levou à necessidade de um Redentor. A segunda atitude foi duvidar de Deus. E a terceira, alguém lembra qual foi? Desobedecer a Deus. Então, esse ciclo de Adão e Eva, ouvir, duvidar e desobedecer, tem sido um ciclo muito comum na nossa vida ainda hoje. Quantos aqui, muitas vezes, desobedeceram seus pais porque deram ouvido aos amigos? Os amigos é muito melhor que os meus pais. Meu pai não sabe de nada. Os meus amigos sabem tudo. Aí deu ouvido a algumas mentiras dos amigos, duvidou do que o pai tinha dito e depois desobedeceu. É um ciclo muito comum na nossa vida. Duvidar, dar ouvidos às mentiras, duvidar da verdade, gera a desobediência. Foi o que aconteceu com Adão. O primeiro pecado foi duvidar de Deus. Duvidar. E com isso gerou desobediência. E quantas pessoas hoje duvidam de que o que está sendo falado aqui é verdade? Do que está sendo pregado é verdade? E quando você dá ouvidos à mentira, você passa a duvidar do líder, do pastor, duvidar da sua esposa, duvidar do seu marido, e a pior coisa que tem é você duvidar de alguém que está andando com você. É ou não é? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Quando você duvida, quebra-se aquele cristal que era tão gostoso, bonito, né? Parece que a dúvida que cria sabe, algo horrível no relacionamento. Quando você passa a duvidar. E Adão e Eva também passaram a duvidar de Deus. Mas não é certo que vocês não morrerão. O fruto é tão bonito. E ficou ali buzinando no ouvido da Eva. O texto não fala quanto tempo foi que a serpente ficou ali falando no ouvido de Eva. Mas aí Adão, que estava do lado da sua esposa, negligente, comeu do fruto também. Porque o texto fala que ela pegou do fruto, viu que era agradável de comer e belo aos olhos, comeu e deu ao seu marido. Ele estava do lado dela. Ele não estava passeando pelo jardim dando nome aos bichos. Estava ali do lado da sua esposa. E isso foi uma omissão do marido. Uma omissão de Adão. E quantos hoje homens têm sido omissos quanto ao cuidado da sua esposa? E é tão bom quando eu ouço de um marido, de uma esposa, falar, ele cuida de mim, eu cuido dela. Isso é muito importante. A primeira pessoa que vai defender você, esposa, é o seu marido, não é o vizinho. E nem o pastor. É o seu marido que deve estar do seu lado. Mas Adão estava ao lado da mulher para pecar. E naquele momento do pecado, onde gerou ali os 3 passos, que foi, primeiro, dar ouvidos à serpente, duvidar de Deus e desobedecer. Depois de tudo isso, eles foram expulsos do lar. Expulsos do jardim. Foi a primeira desapropriação que existiu na Bíblia. O primeiro despejo da Bíblia foi lá no jardim. Se fosse hoje, Deus seria processado. Seria processado. Como é que pode? O Senhor fez 2 seres perfeitos e vai expulsá-los do seu ambiente. É que Deus não pode compactuar com o pecado. E o interessante de notar é que Deus não separou o casal, né?
Falou, Adão, já que você foi o primeiro a fazer, eu vou fazer outra mulher para você. Aquela não serve, porque aquela lá deu ouvido à serpente. Foi isso que Deus fez? Mandou os dois embora do jardim. Mas lá no final, lá no capítulo 4, a Eva falou, olha, eu reconheço que Deus está conosco, porque eu tive um varão. Eu, com a ajuda de Deus, eu tive um filho. Então ela reconheceu ali o erro e reconheceu que Deus estava no controle. Mas depois veio Caim e matou o seu irmão e toda aquela história que vocês estão acompanhando pelo Devocional em Família e BBB. Né? Estamos numa série que já vai para 46, hoje foi 46. Mas enfim, toda essa necessidade de um Redentor nasceu no jardim. E o Gênesis, o livro de Gênesis é o livro do início, o livro do princípio. E por esse motivo o nosso tema de hoje é a promessa de um Redentor. Pode colocar lá para nós. A promessa de um Redentor. Dentro de uma necessidade, há também uma promessa. Quando você tem uma necessidade, seja qual ela for, vai existir uma promessa de resolver aquele problema que você tem. Se você está com alguma enfermidade, existe uma promessa de cura. E essa promessa de cura não pode ser algo paliativo. Você não vai tomar lá um congestionante ou um analgésico. Você vai ter que tomar um antibiótico para curar de forma, ou talvez uma injeção na veia. Algo muito mais profundo. Algo paliativo não resolve. E Adão e Eva tentaram fazer algo paliativo para curar aquele problema deles, que foi vestir-se com folhas de oliveira, de figueira. E Deus falou, não é assim que se faz. Mas olhando para toda essa história do pecado, da desobediência, e quando nós temos um problema em nossas vidas, nós temos que buscar a solução. E para buscar a solução, você tem que ir lá na raiz do problema. Você tem que ir lá no fundo para tentar entender o que está acontecendo. Por esse motivo, nós temos visto hoje, nesse período de pandemia, tem muitas pessoas que estão trabalhando muito mais quando se fala de colégio, quando se fala de assistência, porque elas estão mais próximas dos pais, quem trabalha em colégio, mais próximo dos pais como professores, e vai ali acompanhando o casal, acompanhando a família, e não só na questão do aluno. Hoje a questão de muitos lares estarem divididos porque eles não conseguem conviver um com o outro nesse período de pandemia. Aumentou muito mais o número de divórcios, de agressão dentro dos lares. Os problemas estavam lá fora. O marido saía de manhã para trabalhar, só chegava tarde da noite, os filhos já estavam dormindo e a esposa muitas vezes estava lá acordada esperando o marido. E quando ele chegava, ele muitas vezes não viu o filho, não tinha aquela muvuca dentro do lar, né, que é tão saudável. Hoje não, está todo mundo junto, filhos tendo aula online, né, e mulher ali, e o marido junto, e isso gera um desentendimento muito grande dentro do lar. E é um problema sério, se não houver um tratamento, que é a palavra de Deus, que é ouvir uma mensagem, que é fazer um devocional em família, as coisas só tendem a piorar. Essa é a grande verdade. Então, diante de um problema, nós temos que buscar resolver. E a solução do problema que nós vemos nessa história de Adão e Eva foi Deus providenciar um Redentor. Há muitos anos atrás, eu estava viajava a vendas, trabalhava com vendas de assinatura de revista e outros produtos também. Isso muito tempo atrás. Revistas que nem sei se tem mais assinatura, mas deve ter. Mas, enfim, eu estava viajando para Mafra, Santa Catarina. E lá em Mafra tem a cidade de Mafra e Rio Negro, uma divisa da outra, como o bairro Boa Vista e Santa Cândida, divide. E tem um rio lá no meio que divide a cidade também. Mas eu estava ali naquela cidade e vi um outdoor muito interessante. E aquele outdoor dizia o seguinte: para preencher o grande vazio dentro do seu coração, só existe uma pessoa, Jesus. Um outdoor bonito. E colocou lá essa frase: para preencher o grande vazio dentro do seu coração, só existe uma pessoa, Jesus. Existe um vazio dentro do nosso coração que é do tamanho de Jesus. É o tamanho de Deus. Ele é o que pode preencher de forma que não vai sobrar espaço para ninguém. Não vai sobrar espaço para outra pessoa penetrar o nosso coração. Por esse motivo que nós cremos que quando nós recebemos a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo faz morada em nossas vidas. E a partir daí não existe poder nenhum maligno que possa tirar de nós esse poder do Espírito Santo.
Quando Cristo estava expulsando o demônio de um endemoniado, lá em Lucas e Marcos e Mateus, os evangelhos contam a história, ele falou, olha, o espírito imundo saiu, mas a sua casa, ele disse que a casa daquela pessoa estava vazia e varrida, estava limpa. Agora você deve procurar a Deus. Porque se você não procurar a Deus, o espírito maligno vai voltar. Alguém lembra dessa passagem? Ele volta, não volta sozinho. Volta com quantos? Mais 7. Pior ainda. Então, se hoje você está ouvindo a palavra de Deus, é na sua casa ou aqui, e o Espírito Santo está convocando você e comandando você para receber a Cristo, não espere. Deixe esse espaço ser preenchido por Ele. Aí não vai ter mais para ninguém. Não vai ter, o diabo vai tentar. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho. Mas a vida abundante já começa a fazer parte do seu momento. Então, existe essa grande verdade. Adão e Eva estavam diante de um grande problema que afetou toda a terra e, consequentemente, toda a humanidade. E para solucionar esse grande problema, Deus fez uma promessa. E essa promessa também começa em Gênesis. Vamos abrir o texto, vamos abrir a Bíblia? Lá em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Você pode acompanhar também na projeção. A solução desse problema foi através de uma promessa de um Redentor. E o texto de Gênesis capítulo 3, 14 e 15 diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Olhando para esse texto aqui, nós conseguimos ver muito claramente nesse texto que Deus dita a sentença e inicia essa sentença por onde começou o pecado, com a serpente. Diante de uma situação que Adão e Eva viveram, que é dar ouvidos à serpente, duvidar de Deus e desobedecer, Deus não iria tratar primeiramente com o casal. Ele tratou primeiramente com a raiz do problema. Tratou primeiramente com a serpente, a causadora do problema. Deus depois foi tratar com o casal, mas primeiro você foi a grande causadora. Então eu digo para vocês, irmãos, que isso tem texto bíblico também, posso respaldar isso, que quando Deus vai tratar com alguém que está em pecado, Ele primeiro vai levar aquela pessoa que fez aquela pessoa cair no pecado a tratar com essa pessoa. Ele vai tratar primeiro o causador do pecado. Depois vai tratar com você que caiu. Existem aqueles que persuadem e aqueles que são persuadidos. Aqueles que enganam e aqueles que são enganados. Mas quando você dá ouvido à mentira, você é enganado, e alguém te enganou. E essa pessoa que te enganou, Deus vai tratar primeiramente com ele. Onde que está isso na Bíblia? Alguém lembra ou não? Olha comigo Mateus 18, 6. Não está na projeção. Mateus 18, 6. Mateus 18, 6, depois repete também Lucas. Aqui fala assim, Mateus 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, que creem em mim. Gente, quantas pessoas vêm para a igreja, vêm para Cristo, crendo em Jesus Cristo, crendo que essa é a verdade que liberta e purifica, e quando chega no meio de nós, aí vem aquelas pessoas que fazem tropeçar. Porque a pessoa entrou na igreja não por causa de Cristo, muitas vezes, entrou por causa de pessoas. Aí começam a ouvir mentiras, começam a ouvir aquilo que não deveria dar ouvidos, e Cristo fala que, olha, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que
pendurasse no pescoço uma joia rara. É isso que diz o texto? Um prêmio bonito? Não, o texto está falando aqui uma grande pedra de moinho e fosse jogado na profundeza do mar. Que julgamento é esse? Então você que tem levado pessoas a pecar, olhe para a sua vida, peça perdão a Deus, reconcilie-se com Ele, peça perdão à pessoa com a qual você está vendo que já está num abismo muito grande, peça perdão. E há tempo ainda, enquanto estamos vivos, respirando, há tempo de buscar a reconciliação. Essa é a palavra de Deus. A sentença começou pela serpente, começou por aquele que mentiu primeiro. Depois começou por aqueles que deram ouvidos e que se permitiram ser levados pela mentira. Então, olhando aqui nesse texto aqui, ele começa assim, o texto fala no versículo 15, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo é amaldiçoado por Deus, nesse texto aqui, principal adversário do homem. O fruto dessa inimizade entre a serpente e a mulher. Quantas mulheres temos aqui? Todas vocês têm medo de serpente, de cobra? Não tem uma, né? Não só as mulheres, mas os homens também. Para mim, todas as cobras são venenosas, até que prove o contrário. Todos nós temos medo. Mas essa inimizade entre a mulher e a serpente é algo que é uma luta constante. É a luz contra as trevas, é o bem contra o mal, é a vida santificada contra o pecado. Essa luta vai ser enquanto estivermos nessa terra aqui. Essa luta, nós vamos continuar lutando sempre. Essa batalha, ela será constante. Essa inimizade que nós temos com o diabo, ele é o nosso principal adversário. É o nosso principal adversário. E essa luta vai continuar enquanto estivermos aqui na terra. Essa guerra, na verdade, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a santidade e o pecado, já tem um vencedor. E quem é esse vencedor? O nosso Redentor. Amém? Ele é o vencedor. Ele é o vencedor. Ele é que nos dá a garantia de vitórias também. E olhando para esse texto aqui, irmãos, de Gênesis 3,15, nos diz que a serpente ferirá o calcanhar do nosso Redentor. O descendente da mulher, que o texto está falando aqui de Gênesis, é o nosso Redentor, que no futuro viria. Não era Caim que teria que ferir o seu irmão à morte por inveja. Não era Caim, o descendente de Eva, da mulher. Não era. Nosso Redentor. E o texto fala que a serpente iria ferir o calcanhar dele. Alguém já imaginou o que indica ferir o calcanhar do nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele sofrimento de cruz que ele passou. O ferir o calcanhar de Cristo foi ser traído por seus amigos. Ser traído por Judas, ser negado por Pedro, e muitos dos discípulos fugiram, não só os que estavam com ele, pertinho, mas muitos fugiram. Isso foi ferir o calcanhar do nosso Senhor Jesus Cristo. O ferir o calcanhar de Cristo foi não só ser abandonado pelos seus, mas também ser crucificado pelos pecados da humanidade toda. Ali estava retratado todos os nossos pecados na cruz. Esse foi ferir o calcanhar de Jesus. Ferir o calcanhar de Jesus foi ter pregado pelos pregos nos seus pés e nas mãos. Isso foi ferir o calcanhar de Jesus. Ferir o calcanhar de Jesus foi naquele momento de angústia e dor, onde ele chega e clama: Pai, por que me abandonaste? E Deus não podia, naquele momento, buscar o seu filho, tirá-lo da cruz, porque ele estava olhando ali para mim e para você. Deus não pode olhar para o pecado. Por isso que abandonou o seu filho, naquele momento. Mas a grande alegria que nós temos nesse texto, nessa verdade de Cristo, é que ele ressuscitou. Depois da morte, ele ressurgiu. Depois do momento final que ele expirou, que ele teve o seu último suspiro, após 3 dias ele ressuscitou.
Cremos nisso, nessa verdade. Você crê nisso? Essa é uma verdade? E para fazer propaganda dessa verdade, ele não usou nenhum dos discípulos, usou mulheres, que naquela época era do conceito mais baixo que existia. Foram mulheres que foram lá e viram aquela divulgação. Depois usou os discípulos também. E até colocaram guardas para depois serem vendidos, para dizer que foi roubado o corpo de Jesus. Nada disso funcionou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. O ferir o calcanhar de Jesus foi a morte de cruz, mas a ressurreição. E o ferimento na cabeça? O texto fala de Gênesis 3. Está cortado ali, né? Não dá para melhorar, não? Mas vocês conseguem ver, né? Vocês estão com a Bíblia aberta. Hein? Lá em casa acho que dá para ver. Em casa consegue ver. E o ferimento na cabeça? Uma ferida na cabeça é algo mortal. É ou não é? Não é para sobreviver. A ferida na cabeça é para morrer mesmo, literalmente. E essa morte da serpente, do diabo, já está determinada no final. Por enquanto ele está aí, tentando levar o máximo que ele puder. Manter o máximo que puder na linha dele. No paraíso dele, que é o inferno, na verdade. Mas enquanto isso, Cristo fala, Deus fala, já está determinado a vitória do Redentor. E onde está isso na Bíblia? Olha comigo Romanos 16, 20. Isso está na projeção. Romanos 16, 20. Jesus esmagará a cabeça da serpente em uma vitória triunfal e final. E o Deus de paz, em breve, o que ele fará? Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Amém? Então nós cremos nessa verdade, nessa palavra de Deus que é verdade, que não muda. Em breve, diz aqui, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Temos que crer e receber Jesus como nosso Redentor prometido, para podermos gozar dessa vitória também. Porque essa vitória já é nossa, em nome de Jesus. Amém? O inimigo não tem mais poder sobre nós, ele vai tentar, sim, de todas as formas e meios, nos levar. Mas como nós temos já a marca de Cristo, vamos ver mais à frente um pouquinho, ele não tem poder sobre nós. Nem de ser possuído por o inimigo, pelo diabo, porque a pessoa que é cristã, que recebe a Cristo como Salvador, não tem mais lugar para o inimigo. Se você se diz possuído pelo inimigo, então você tem que receber a Cristo como Salvador, se você se diz cristão. Na história dessa igreja já houve pessoas que participavam dessa igreja, que se diziam foram batizadas, cantavam no coral, mas tinham problema de possessão depois. Isso muito tempo atrás. Então não eram convertidos, eram convencidos. Não estavam na água do batismo retratando a morte, estavam apenas tomando um banho. Então, se você hoje está preocupado com o inimigo, pode te possuir, não. Se você tem Cristo como Salvador, fique tranquilo. Ele vai tentar a sua vida. Assim como cirandou a vida de Pedro, que negou a Cristo por 3 vezes, mas depois se arrependeu. Então, diante dessas verdades da palavra de Deus, e esse texto que fala que a vitória é nossa em nome de Jesus, e a vitória é certa, porque Cristo já, o texto fala que ele esmagará a Satanás. Essa vitória também Cristo nos dá. Amém, irmão. Obrigado. O som está bom. Obrigado. Essa vitória nós temos também. E Deus concedeu essa vitória a todos aqueles que creem nesse Redentor. E o meio de vencer essas lutas diárias, esse meio de vencer essas lutas diárias, só vamos encontrar nessa palavra aqui que nós lemos há pouco, que é viva, eficaz, penetrante, espada de 2 gumes, lâmpada para os nossos pés. Não existe nenhum outro livro na história da humanidade que tenha o poder que tem a Bíblia. Por isso que muitos países comunistas proíbem que seja lido a palavra de Deus, porque eles não querem perder o poder sobre eles, o governo. Querem gerenciar a mente e a vida do povo. Quem gerencia a mente e a nossa vida é Jesus Cristo.
Quando nós temos Deus no controle do nosso barco, da nossa vida, mesmo que venham os problemas, Ele está conosco. Então, olhando para essa verdade aqui, a única forma de vencer essas batalhas diárias é através da palavra. Tem um texto de Tiago 1:22. Abra sua Bíblia aí. Tiago 1:22. Diz assim, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticar a palavra. Não só ouvir, não só cantar. Cantamos há pouco, te louvarei, não é isso? Tão bonito. Não importam as circunstâncias, te louvarei. Não importa as circunstâncias. Mas será mesmo que a gente vai ficar louvando a Deus, não importa as circunstâncias? Será que os problemas não vão nos levar muitas vezes a duvidar, a desobedecer? Nós temos que louvar a Deus, nós estamos aqui por Ele, para Ele, por meio dEle. O que não podemos aceitar é heresia, é falsidade. Deus abomina isso. Deus abomina lá em Provérbios 6, a partir do versículo 16 até 19, Ele odeia muitas coisas, mas tem uma que ele abomina. A sétima coisa ele abomina, que é aquele que promove contenda entre irmãos. Isso ele abomina. E quando fala aqui de ser os praticantes da palavra, existe uma frase, um pensamento que é bem interessante, que diz assim: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Não é isso? É esse pensamento assim que fala? É isso que diz? O que você faz fala tão alto, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Porque é outra pessoa, você fala tão bonito, você fala... Não. Você pratica, suas práticas não são frutos, não estão dando frutos da verdade. Você é outra pessoa. Então nós temos que dar frutos, ser praticantes. Até a fé, também nós temos que olhar para a fé. Quando o Tiago fala, você mostra a sua obra pela sua fé, eu mostrarei minhas obras pela minha fé. Ou seja, ele coloca assim, eu mostrarei minha fé pelas obras. Ao inverso. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho fé, mas a pessoa está passando por uma necessidade e não ajuda. A fé nos leva a fazer boas obras. Não somos salvos pela fé, mas os salvos pela fé fazem boas obras. Amém, irmãos? Então, quando Deus fala aqui em Tiago 1:22, tornar-vos praticantes, nós temos que praticar a palavra. Não só ouvir, não só ficar ouvindo, mas praticando a palavra. Tem 3 piores coisas que eu tenho sempre falado nessa igreja que existe na vida de uma pessoa. 3 piores coisas, eu até anotei na minha Bíblia aqui já há muito tempo. A primeira pior coisa é a pessoa não saber e não perguntar. Não saber e não perguntar. Por isso que vocês me enchem de pergunta pelo WhatsApp, eu faço questão de responder à luz da palavra, e pergunte mesmo, porque quando eu tenho tempo eu respondo a todos, à luz da palavra. Se você não sabe, pergunte. Essa é uma pior coisa, é não saber e não perguntar. A segunda pior coisa é saber. Segunda pior coisa é saber e não ensinar. Você sabe algo importante para a minha vida, então me ensine. Me ensine aquilo que você sabe. Aquilo que você aprendeu, me ensine. Não seja um livro na estante. Você tem tanta experiência de vida, temos um casal aqui com mais de 50 anos de casado, eles têm muito mais experiência do que nós aqui, que estamos, alguns com 1 ano de casado, 2 anos. Quer saber algo sobre a estrada do matrimônio? Pergunte para aquele casal. Quantas lutas já enfrentaram, quantas dificuldades já passaram? Estão juntos ali. Primeira pior coisa, não saber e não perguntar. Segunda pior coisa, saber e não ensinar. E não ensinar. A terceira pior coisa é você saber, ensinar e não viver aquilo que você ensina. É horrível. Agora vamos perguntar, mas pastor, o senhor é perfeito então, né? O senhor não erra. Sou pecador.
Eu erro. Mas quando eu erro, eu procuro me arrepender e buscar o perdão. E recentemente eu preguei aqui sobre uma situação que aconteceu no meu lar. Eu chegava em casa todos os dias falando, olha, hoje foi bonança. Falava para minha esposa. No outro dia eu chegava, hoje foi tempestade, foi tão difícil. Aí no outro dia eu cheguei, hoje foi meio. Tempestade e bonança. Aí naquele dia eu causei uma tempestade dentro de casa. Eu, por minha atitude de impulsividade, eu sou impulsivo, irmãos, acreditam? Aí eu tive que pedir perdão para minha esposa e para meus 2 filhos por ter falado algo que não deveria. Errei. Confesso que errei. Pronto, falei. Mas eu pedi perdão. Será que tem algum perfeito aqui que nunca errou? Não é, nós somos imperfeitos. Então, por esse motivo, nós cremos que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Mas mais à frente, um pouco antes, na verdade, em 1 Pedro, mais à frente um pouco, 1 Pedro, capítulo 5. Olha só o que diz lá, 1 Pedro 5. Acerca dessa batalha que nós temos constante com o bem e com o mal, luz e treva, guerra constante com o inimigo, nós temos que praticar a palavra de Deus, em primeiro lugar. Praticantes da palavra. Olhar, tem dúvida, olha para a palavra de Deus. Tem dúvida, pergunte para alguém que saiba. Mas quando chega nesse texto de 1 Pedro 5,8, Pedro orienta, olha, sede sóbrios. 1 Pedro 5,8. Vigiai. O diabo, o vosso adversário, aquele adversário lá da serpente, lá do jardim. O vosso adversário anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está em derredor, está buscando aqueles que não estão vigiando. Quando você vê aqueles jipes lá na África, passeando com aquele monte de gente, em cima do jipe, tudo aberto e os leões em volta, aí o guia fala, ó, não desça, ninguém desce. Porque se alguém descer aqui e querer caminhar, ele vai atacar. É assim que acontece. Quando nós saímos do barco e queremos enfrentar o mundo sem a ajuda de Deus, o inimigo vai atacando. Ele vai ficar armando cilada. É o que o texto fala. Ele anda em derredor daquela presa que está desapercebida. Vigiai, diz o texto. Sede sóbrios, vigiai. Mas além dessa luta que nós temos contra o diabo, porque essa luta já está vencida em Cristo, mas temos que estar vigiando a ele. E o próprio texto também de Tiago, voltando lá para Tiago, nós temos também essa referência da palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, essa luta do diabo, nós podemos resistir dele. Resistir. E nós podemos resisti-lo com a palavra de Deus. Ninguém vai dizer que eu sou forte, não vai tentar defender, não vai tentar discutir com ele. Vai lá, eu sou forte. Não, resista a ele com a palavra de Deus. Foi assim que Cristo venceu o diabo na tentação do deserto, depois de 40 dias. Ele não precisou de nenhum poder sobrenatural. Ele só falou, está escrito. Está escrito. Onde é que está escrito aquilo? Busque, pesquise a palavra. E Cristo falou, está escrito. Está escrito. Por 3 vezes, ele repetiu, vencendo, resistindo com a palavra. Quanto ao pecado, nós temos que fugir do pecado. E quanto ao diabo, devemos resistir com a palavra de Deus. Então, olhando para essa verdade aqui, nós temos esse inimigo, esse adversário, o diabo. E a nossa luta, nós temos que procurar entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Lá em Efésios 6, 10 a 17, fala muito claramente que nós temos que lutar contra as potestades do ar, contra aquilo que está nas regiões celestes, que está tentando nos derrubar. Temos que colocar nesse texto de Efésios 6 a armadura de Deus. A armadura de Deus, para poder vencer essa batalha, porque o Redentor já venceu. A vitória dele é certa, mas nós vamos continuar lutando aqui na terra. E só vamos vencer essa batalha se nós fizermos uso dessas ferramentas que Deus usou, que Deus nos deixou.
Quando nós perdemos a batalha para o inimigo, não é por falta de recursos, não é por falta de itens, é por falta de usá-los. Por isso que muitas pessoas perdem a batalha, porque param de orar, param de jejuar, param de buscar a Deus. Então, diante dessa promessa do Redentor, crer e receber a Jesus Cristo como nosso Redentor e fazer uso dessas ferramentas que Deus deixou, nos garante a vitória sobre esse adversário, o diabo, diariamente. A vitória é constante. A luta vai ser constante. Não é uma vitória que a gente vai falar assim, olha, agora acabou, ele não vai mais me atacar, né? E depois o texto fala lá em Mateus que quando Cristo foi tentado, o texto fala que ele buscou um momento oportuno depois, né? O texto fala, até o momento, ocasião oportuna, ele iria tentar novamente Jesus Cristo. E ele vai buscar um momento oportuno também para nos tentar. E quando recebemos a Cristo como nosso Redentor e Salvador, a Bíblia nos garante que o nosso nome estará escrito no livro da vida. Você crê nessa verdade? Amém? Mas caminhando dentro desse texto aqui do nosso Redentor, hoje a mensagem vai ser um pouquinho mais longa. Mas tenham paciência, porque é alimento da palavra de Deus. Depois desse primeiro registro de Gênesis, capítulo 3, que fala da promessa do Redentor, que esmagará a cabeça da serpente, nós temos um segundo registro lá em Êxodo capítulo 12. Mais um texto que está na projeção. Êxodo 12, versículos 7 e 13. Êxodo 12, versículos 7 e 13 diz assim: Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse texto refere-se aqui à 10ª e última praga, que é a morte dos primogênitos, que assolou o Egito no tempo de Faraó. Com isso, o Faraó deixaria o povo ser libertado da escravidão de 430 anos. Toda casa em que fosse achada, conforme diz o texto aqui, a mancha do sangue na porta, não haveria morte do primogênito. Do primeiro filho não morreria. Todas, independentemente de quem quer que seja. Então, por esse motivo, Deus ordenou, vocês vão colocar a marca do sangue nas vergas das portas, que quando eu passar com o anjo destruidor, a casa que não tiver a marca do sangue, mesmo que seja do meu servo, o filho primogênito morrerá. Aí o povo fez conforme Deus ordenou. E a morte só chegou na vida das famílias egípcias, das famílias que não criam em Deus como protetor, como remidor. E toda essa ação de Gênesis era uma tipificação do nosso Redentor. Estava apontando para o nosso Redentor. Hoje sabemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Nós temos em Cristo o poder do sangue de Cristo. Há poder no sangue de Cristo. Amém? Você crê nessa verdade? Quantos conhecem aquele hino 89 do cantor cristão? Há poder. Quantos levantem a mão? Quantos conhecem? Nós vamos cantar esse cântico esse hino um pouquinho. 89 a capela. Olha só, hein? Esse hino, ele tem uma mensagem maravilhosa. Hino 89 do cantor cristão. Eu vou pôr aqui o microfone mais abaixo para que toda a igreja possa cantar junto. E esse hino 89 o Márcio vai projetar lá para nós, certo, Márcio? Nós vamos cantar juntos aqui, tá bom? Vamos ficar em pé? Depois a gente volta a sentar. Vocês podem voltar a sentar. Vamos juntos. Poder abrir um pouquinho mais o microfone? Vamos lá? Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar,
seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder. Sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Amém. Você crê nesse poder? Pode sentar, irmãos, nós vamos continuar a mensagem dessa noite. Há poder no sangue de Jesus. Não é aquele poder que muitas vezes a pessoa fala assim, há poder no sangue de Jesus. Não é. É o poder que nós tivemos garantido na cruz. Ele foi vertido, o sangue que era para ser vertido era o nosso. Foi de Jesus. Há poder, força sem igual, só no sangue de Jesus. O terceiro registro, esse aqui foi o segundo, a promessa do Redentor, através da marca do sangue na porta de cada pessoa. E hoje a marca do sangue está em nós. Quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, vai olhar para aqueles que já estão com a marca do sangue dele. Aí você estará com ele na glória. Louvado seja Deus por isso. Como diz hoje uma pessoa perguntando para mim, mas escrevendo um texto falando sobre, não são os bonzinhos que vão para o céu, são os remidos pelo sangue de Cristo. Que as pessoas falam, eu sou muito bom, eu mereço o céu. Não. O que nos faz garantia para estar no céu é o sangue de Jesus Cristo. É a redenção do sangue de Cristo. O terceiro registro que nós podemos ver aqui nessa mensagem, irmãos, sobre a promessa do Redentor, encontra-se em Números 21, 9. Mais um texto. Números 21, 9. Esse livro foi escrito há 1405 anos antes de Cristo. Gravei 1405 anos antes de Cristo. Moisés estava no deserto com o povo. E o texto fala aqui em Números 21, 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Sarava. Nesse texto aqui nós podemos ver que o povo estava impaciente andando pelo deserto, começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, até que naquele momento Deus mandou serpentes, porque o deserto, pelos relatos, eu nunca estive num deserto, de noite é frio, de gelar, e durante o dia é 50 graus na sombra, quando tem sombra.
Então, todos aqueles animais, répteis ou que rastejam, cobras e serpentes, estavam ali retidos por Deus, protegidos por Deus eles estavam. Mas quando eles começaram a murmurar, Deus falou, deixe que as serpentes vá lá e mordam cada um deles, os rebeldes. E todas as vezes que eles eram mordidos, eles clamavam a Deus, buscavam a direção de Deus, e chegou ao ponto deles, reconhecendo que era o problema que eles estavam tendo de murmuração, eles buscaram então Moisés, pedindo que Moisés intercedesse diante de Deus. Foi aí que Deus mandou Moisés levantar uma serpente, uma haste com uma serpente de bronze no deserto. E todas aquelas pessoas que olhavam para aquela haste eram curados, sarados. Mas onde é que está Jesus Cristo nisso aqui? Onde é que está Jesus Cristo nessa tipificação? Só entre parênteses aqui, antes de chegar num texto quando fala de Cristo. A serpente de bronze, ela foi objeto de culto, de adoração por muito tempo depois daquele momento. Porque eles acharam, poxa, foi fantástico, Deus fez um milagre. Vamos levar ela então para podermos adorá-la? Até que o rei Ezequias, lá em 2 Reis 18:4, depois você pode ler, 2 Reis 18:4, uma das ações do rei Ezequias, que foi o homem que agradou a Deus no seu reinado, ele destruiu o altar da serpente de bronze. Ela estava sendo, isso foi em 560 a.C., ou seja, quase 900 anos depois, ela estava sendo objeto de adoração. Assim como a cruz tem sido objeto de adoração em muitos lugares, aí, com Jesus Cristo pendurado. Não estava sendo usado como objeto de adoração e Ezequias destruiu. Mas olhando aqui para essa verdade, tipificando a Cristo, nós podemos encontrar em João 3, 14 e 15. Olha lá comigo na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Para ver como Deus é maravilhoso nas suas promessas de um Redentor. Enquanto lá em Êxodo, 1405 anos antes de Cristo, estava sendo levantada uma serpente no deserto para curar as pessoas daquela enfermidade causada pela serpente. Em Cristo, em João 3, 14 e 15, diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Amém. Essa é a verdade da palavra de Deus. Cristo foi levantado no madeiro, levantado na cruz. E poucos ali creram naquele momento. Os que mais creram em Cristo foi depois daquele momento. Porque a palavra dele propagou pelo mundo inteiro. Nós cremos nessa verdade. Cristo estava no madeiro. Ele foi crucificado. Naquele momento, até os sacerdotes, aquele povo que tinham crucificado a Cristo, alguns reconheceram, olha, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Importa que ele seja levantado. E muitas vezes, eu digo para vocês, muitas vezes nós só vamos reconhecer o valor de alguém quando ela parte. Aí vamos abrir um parênteses aqui, para os pais, filhos, cônjuges. Muitas vezes você só vai reconhecer o valor que tinha o seu marido, sua esposa, os seus pais, quando eles partirem. E vão lembrar, poxa vida, como meu pai, naquele momento, me cuidava. E muitas vezes nessa igreja, na história dessa igreja, irmãos, nós vimos pessoas no velório do seu pai ou da sua mãe prometeram, olha, agora eu vou seguir a Deus, porque eu vejo que meu pai estava firme, eu preciso voltar para Deus, eu vou voltar para Deus. Não durou um mês, depois já estava no caminho de volta, tortuoso. Era só, não era um encontro com Jesus Cristo, era um encontro com a pessoa. O encontro com Cristo não faz a gente mudar de ideia. Então, quando Cristo foi levantado, o texto fala que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Por toda a Bíblia, nós encontramos a promessa de Jesus Cristo como nosso Redentor. Você ainda tem dúvida dessa promessa? Não temos, né? Mas vamos mais um pouquinho. Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que traçou um plano de um Redentor para a humanidade. Ele não somente providenciou os meios que tipificava esse Redentor, conforme nós vimos há pouco, ele chegou ao ponto de expor na sua palavra até como ele chamaria, como seria o nome desse Redentor. Olha comigo o que diz Isaías 7,14. Como esse Redentor nasceria e como ele se chamaria. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ao longo da história da humanidade,
Deus nunca nos desamparou. Sempre esteve conosco. Em todo momento da história da humanidade. Em Gênesis ele falava face a face com o homem. Adão, Abraão, depois Moisés, Noé. Deus falava. Fisicamente falando, não era. Era só uma figura de linguagem que usavam. Mas Deus falava. Ninguém viu a Deus, a imagem de Deus. Mas ele falava. Eles ouviam a voz de Deus falando. Depois, quando veio Jesus Cristo, que era o Verbo que estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele se fez conhecer a Deus na figura humana. 100% homem, 100% Deus. Estava ali a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E quando ele estava para partir, ele falou o quê? No finalzinho lá de João 14, eu não vos deixarei órfãos. Ou seja, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou partir para o Pai, mas convém que eu vá, porque o outro Consolador está para vir, porque se eu não for, ele não vai vir. E a ação que ele vai fazer é muito maior que eu estou fazendo, porque Cristo teve, a abrangência de Cristo não chegou a 100 quilômetros dele caminhar. Ele fez ali onde ele estava, ele fez o que ele pôde fazer na sua figura humana. Ele não curou a todas as pessoas que passaram por ele. Alguns ele falava, minha graça te basta, vai, não peque mais. Alguns quiseram ser discípulo dele, ele falou, não, você vai lá e reconcilie com a sua família. Mas quando ele falou, agora eu vou partir, eu vou mandar um outro Consolador. E esse outro Consolador, conforme João 14, 16, diz que ele estará convosco todos os dias. Todos os dias, esse outro Consolador. E quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo. Ele está conosco, todos os dias. E quando ele está ali em Mateus 28, que ele diz lá, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, estava falando também do Espírito Santo. Quando nós batizamos alguém, quando alguém se converte, a pessoa recebe Cristo como Salvador e a morada do Espírito Santo nele permanentemente. E ele continua com seu espírito também. A sua carne continua habitando nele. Mas aquele que ele mais alimentar é que vai prevalecer. O Espírito Santo vai nos alimentar com a palavra de Deus. Então Jesus está conosco, ele jamais nos abandonará. E a pior coisa que existe na vida de uma pessoa é o abandono. É você se sentir abandonado. Alguém já se sentiu abandonado aqui? Precisa levantar a mão. Mas é horrível, né? Aquelas pessoas que falam, eu nunca vou deixar você, tá bom? Nunca vou te abandonar. E abandona. Na primeira situação, levanta o calcanhar, conforme diz Davi. Os meus amigos que comiam comigo, no prato comigo, me abandonaram. Como diz Paulo, quando estava lá em Timóteo, ninguém defendeu ele, só Lucas ficou com ele, diz lá o texto. Até Demas, amando o presente século, abandonou o apóstolo Paulo. Então o abandono faz parte da nossa história também. Nós seremos abandonados por muitas pessoas. Mas Deus jamais nos abandona. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Isaías 49, 15, Deus compara a sua presença em nossas vidas a um amor de mãe. Quer um amor mais perfeito e puro do que um amor de mãe, que cuida dos seus? E ele até fala assim, o meu amor por você é maior do que o amor de mãe. Isaías 49, 15 diz, pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Eu, todavia, Deus, não me esquecerei de ti. Deus jamais esquece de nós. Ele jamais nos abandona. Em João 6,37, é um texto que minha esposa sempre lembra da conversão dela. É um texto que eu acho maravilhoso também, João 6,37, que diz, todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. Então, quando nós recebemos a Cristo como Salvador, foi porque Deus nos aceitou como seu Filho. E Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo. Olha, agora você é dele. E Jesus jamais vai nos abandonar. Nós vamos ouvir a voz dele sempre. Depois ele repete essa promessa também. Deus repete essa promessa em Isaías 9:6, que diz assim, porque o menino nos nasceu, promessa de um Redentor. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Não há nenhum outro conselheiro melhor do que ele. Mas mesmo assim, muitos não aceitam o conselho dele. E nem muitas vezes aquelas pessoas que falam do conselho dele também. Mas ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, a sua força não está baseada em força humana, em poder de espada, está baseada na força de vencer o sistema da humanidade. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele falou. O sistema do mundo. E ele também é aqui o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Em João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, Cristo falou. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. Essa é a promessa do Redentor. Tipificada através ali do momento em que Deus estava julgando, condenando a serpente. Tipificada ali com Moisés, no sangue das vergas das portas. Tipificada depois com a serpente de bronze. Depois dito o nome dele lá em Isaías, como ele chamaria, como ele viria ao mundo, como ele seria reconhecido. Mas para finalizar essa mensagem, para deixar mais completa ainda essa mensagem de Deus para nossas vidas, que o Espírito Santo possa confirmar essa mensagem, a promessa de um Redentor, Deus mencionaria de forma detalhada qual seria o método que ele usaria para nos remir, o Redentor, como ele faria para nos redimir. Isaías 53, 1 a 7. É o último texto da nossa mensagem. Isaías 53, 1 a 7. Isso me lembra do poema. Antes da cruz, vem uma estrela. E aqui termina com a cruz. Mas termina com a cruz, mas nós sabemos que ele ressuscitou. Isaías 53 diz assim, Isaías 53, 1 a 7. Quem creu em nossa pregação? Será que ainda alguém não acredita? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. E o versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores tomou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Naquele momento, Cristo estava cumprindo, nesse versículo 4, a profecia de Isaías, quando ele estava lá curando as pessoas, curando no poder do Espírito Santo. Ele curava as pessoas no seu ministério público, nas suas atividades também. Ele levou sobre si as nossas dores. Mas o que ele levou de forma definitiva para nos remir está no versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No madeiro, Cristo levou de forma definitiva os nossos pecados. Forma remidora. Foi através de uma cruz. Foi através de uma cruz. Todos nós, diz o texto aqui, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ou seja, ele não reivindicou: eu sou o Deus dos céus, o Criador de tudo. Não. Ele se humilhou. Ele se entregou. O sacrifício de cruz. O nosso Redentor. Estou olhando para essa mensagem, irmãos, a aplicação final: Jesus Cristo é o nosso Redentor, prometido por Deus. Todas as evidências estão relatadas na Bíblia. Tem mais textos que nós poderíamos usar também dessa promessa do Redentor. E a pergunta que eu faço nessa noite, para você que está em casa e aqui:
Você já aceitou, já recebeu esse Redentor como seu Salvador pessoal? Pode falar um amém bem alto. Amém. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não tomou essa decisão, receba hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Termine o ano bem com Deus, em paz com Deus, porque a Bíblia fala que enquanto nós não somos convertidos, enquanto nós não recebemos a Cristo como Salvador, nós somos inimigos de Deus. Romanos 5 diz, né? Nós somos justificados por Cristo. Fomos justificados por Ele, porque nós recebemos paz. A paz de Deus só temos por meio de Cristo. Então essa é a mensagem dessa noite. Falamos sobre a necessidade de um Redentor. Agora vimos sobre a promessa dele de forma quase que resumida, não tanto detalhada. E no próximo domingo nós vamos ver sobre a espera do Redentor. Como esperamos a vinda do Redentor? Como desesperar a vida do Redentor? Amém? Vamos nos colocar em pé, convidar a equipe de louvor que vem em frente. Nós vamos terminar com uma oração, em que Deus possa confirmar essa palavra em nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Você que está aqui nessa noite, curva a sua cabeça, feche seus olhos, perguntar se há alguém aqui no nosso meio nessa noite que ainda não havia reconhecido a Cristo como Salvador pessoal e que essa mensagem tocou seu coração e que você reconhece Ele como seu Salvador pessoal. Se há alguém em nosso meio hoje, puder com um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Alguém que reconhece Cristo como Salvador pessoal, eu gostaria de orar por você nessa noite. Amém? Todos já reconhecem a Cristo como Salvador. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela promessa de um Redentor que nós temos descrito na Bíblia. Agradecemos, ó Pai, porque esse Redentor veio. Ele esteve entre nós, ó Pai. E o Senhor nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, em nome do teu Filho, a viver essa verdade, a proclamar essa verdade através das nossas ações, atitudes, pensamentos e sentimentos, ó Pai. Não permita que o inimigo, nosso adversário, tente roubar de nós essa paz que temos no Senhor e essa segurança que temos de vida eterna, ó Pai. Ele vai tentar de diversas maneiras e formas, porque ele é um inimigo, ele é sujo, mas nós cremos que o Senhor é um poder muito maior. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Guarde cada pessoa que ouviu essa mensagem, que possamos proclamar essa mensagem em outras vidas também, ó Deus, que sobre a promessa do Redentor, o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a manter, ó Deus, a tua palavra em nossas vidas. Abençoe cada lar, cada família que esteve acompanhando esse culto e cada pessoa que veio também a essa igreja. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém.